Boa noite, o que é que você nos relata aí do alto do Globocop neste momento? Boa noite, Bonner, boa noite, Patrícia, boa noite a todos. Agora nós vivemos uma situação calma. Os manifestantes vieram para a Avenida Paulista, eles saíram da região da Praça da Sé, saíram do centro da cidade e vieram para a Paulista. E neste momento eles tomam a avenida nos dois sentidos. Os manifestantes estão distribuídos num trecho ao longo de 1 quilômetro e aparentemente a situação é tranquila. A Polícia Militar acompanha tudo de perto, mas não intervém na manifestação. Os manifestantes estão agora caminhando em direção ao final da avenida. Patrícia. Obrigada, César, e até já. E o repórter Renato Biasi acompanhou o início da manifestação de hoje em São Paulo. Tinta no rosto, tinta nos cartazes. Uma multidão colorida foi tomando conta da Praça da Sé, no centro de São Paulo, no meio da tarde. Quanto mais o tempo passava, mais gente aparecia na concentração para a passeata e parte do comércio decidiu fechar as portas. Passou das 5 da tarde, horário marcado para a saída dos manifestantes. E olha, continua chegando gente aqui na Praça da Sé. As pessoas vão se aglomerando, se aproximando perto da escadaria da Catedral, que é onde está o centro do movimento. Segundo a Polícia Militar, 10 mil pessoas foram até o local. Naquele momento, o único tumulto registrado foi quando apareceu uma bandeira do Partido Comunista Revolucionário, o PCR. O militante se recusou a baixar a bandeira e ela acabou arrancada. Pouco depois, o rapaz foi retirado aos gritos de "sem violência". Passava das 5h40 da tarde quando parte dos manifestantes começou a caminhada, deixando o restante na Praça da Sé. E assim como ontem, a passeata foi dividida. Um grupo foi para um dos terminais de ônibus mais movimentados da cidade. E outro caminhou até a prefeitura, onde queimou um boneco que simbolizava o PT e o PSDB. Depois, um grupo de manifestantes tentou invadir a prefeitura. A Guarda Metropolitana formou um cordão de isolamento e acabou acuada dentro do prédio. Enquanto alguns manifestantes jogavam rojões na prefeitura e usavam as grades de ferro para tentar destruir o prédio, outros levantaram um pano branco para pedir paz. Houve um momento de disputa entre dois grupos de manifestantes, os que queriam invadir a prefeitura e os que tentavam contê-los. O repórter César Galvão continua sobrevoando São Paulo e traz outras informações. César. Bonner, os manifestantes estão agora na Avenida Paulista, mas o protesto começou hoje na Praça da Sé. Na Sé, o Instituto Datafolha registrou um público de aproximadamente 50 mil pessoas. Os manifestantes saíram da Sé e foram direto caminhando até a prefeitura. E lá sim houve um momento mais tenso, que o Renato Biasi mostrou agora há pouco. A gente vai ver outras imagens desse momento de tensão na porta da prefeitura. Os manifestantes subiram nos mastros, arrancaram a bandeira de São Paulo, arrancaram também uma outra bandeira da cidade de São Paulo. Subiram nas grades que isolaram a porta principal da prefeitura. E ali na frente fizeram uma manifestação diante dos guardas e diante da Polícia Militar. O movimento cresceu bastante na porta da prefeitura, foram lançadas bombas. Os manifestantes levaram grades em direção à porta principal para tentar arrombar e uma cabine da PM, da Polícia Militar, que fica bem na esquina do local, do prédio da prefeitura, acabou sendo queimada e depredada pelos manifestantes. O grupo que ficou na prefeitura é bem menor neste momento. A maioria das pessoas que estavam participando desse protesto seguiu caminhando, subiu a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e neste momento ocupa os dois lados da Avenida Paulista. É um trecho de 1 quilômetro ocupado pelos manifestantes. Bonner e Patrícia. Obrigada, César. A gente continua acompanhando a situação por lá. E ontem uma multidão caminhou por 6 horas na maior cidade brasileira. Segundo o Instituto Datafolha, 65 mil pessoas participaram do protesto.
Quem não saiu de casa também se manifestou, com lençóis brancos nas janelas e papel picado para receber o protesto que passava. De forma pacífica, a multidão se esparramou pela região do Largo da Batata, na Zona Oeste, e marchou em direção à Zona Sul. Teve gente que não pôde, mas estava louca para ir. A gente se encheu daquilo que o governo impõe pra gente. As taxas, os juros, os altos impostos, a corrupção. 20 centavos, vamos lutar contra isso. A caminhada seguiu pela Avenida Faria Lima, onde muitas empresas têm escritórios. Eu acho bem viável, a gente tem que mesmo lutar pelos nossos direitos. Policiais e líderes do movimento andaram juntos e foram definindo a rota da manifestação, como tinha sido combinado. Quando os policiais sentaram no chão para conversar com os manifestantes, ganharam deles um reconhecimento. A gente sofre para pegar ônibus, sofre para pegar metrô, sofre no trânsito. Então está na hora da gente dar um basta nisso, pelo menos dizer aquilo que a gente está engasgado há muito tempo. Ruas da região sul da cidade pararam. Já tem mais de meia hora que eu estou aqui parado, já deu tempo de comprar café. Mas mesmo entre os motoristas presos no trânsito, não faltou apoio. Complicado, mas sinceramente, cara, eu morro de orgulho dessa molecada. Muito legal esse movimento, muito legal o que eles estão fazendo. Enquanto está assim, pacífico, eu acho que está tudo bem. Eu acho que é um direito, não havendo quebra-quebra, não havendo vandalismo, acho que é uma manifestação válida. A marcha se dividiu e era tanta gente que mesmo dividida, lotou as ruas por onde passou. Uma parte dos manifestantes seguiu pelo corredor norte-sul. Um grupo foi para a Marginal Pinheiros. Uma das pistas acabou bloqueada. Motoristas entraram na contramão para desviar. Um dos cartões postais de São Paulo, a Ponte Estaiada, desta vez foi vista lotada de gente. Manifestantes que defendem um movimento apartidário pediram que um grupo baixasse as bandeiras do PSTU. Outro grupo marchou para a Avenida Paulista. Em frente ao MASP, policiais apenas observaram. Para este cientista político, foi a repressão policial da semana passada que aumentou a participação da população e fez o movimento ir além da discussão sobre o preço da tarifa. Claro que há vândalos e outros baderneiros por aí afora, mas esses são uma ínfima minoria. Os movimentos contemplam grupos os mais distintos possíveis, grupos que têm uma tonalidade mais à esquerda, outros mais à direita, mas o que eles defendem é a liberdade de expressão irrestrita, sem repressão policial. Pois aí, depois dessa passeata de ontem que a gente acabou de rever agora na reportagem, um grupo muito menor acabou provocando uma situação tensa no bairro do Morumbi. Eles tentaram invadir o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do estado. Na chegada, a maioria dos manifestantes pedia calma. Mas nem todos concordaram. O repórter Thiago Scheuer registrou. Momento tenso, começa uma briga, tentam pular o portão. Uma parte do grupo forçou a abertura dos portões, jogou garrafas e paus nos policiais e pichou os muros do palácio. Lá dentro, a repórter Dayana Garbim acompanhava. A polícia jogou bombas de gás lacrimogênio para conter os manifestantes. E eles estão jogando bombas na polícia. Do lado de fora, por pouco, 2 ônibus não foram depredados. Gente, para de destruir o vandalismo! Sem vandalismo! Mas não foi possível impedir a pichação e a destruição de 2 carros da polícia. Você percebe que tem um grupo pacífico, a grande maioria, mas tem um grupo pequeno de arruaceiros, de baderneiros, e esse grupo que tentou entrar, e a gente não pode permitir isso. Jogaram uma pedra no portão e pegou na cabeça. Com o dia já claro, a maioria dos manifestantes foi embora. Mas não esse pequeno grupo, que ainda está aqui na frente do Palácio dos Bandeirantes. Durante todo o dia foi assim. Eles ocupando uma faixa de trânsito e pedindo apoio aos motoristas. Agora há pouco, em São Paulo, nesse protesto que ainda está ocorrendo na cidade e numa atitude lamentável, um grupo pôs fogo num caminhão de transmissões da Rede Record de televisão
prejudicando o trabalho da imprensa, que nos últimos dias não tem feito outra coisa senão levar ao público as imagens dos protestos e as reivindicações dos manifestantes. E hoje de manhã, integrantes do movimento Passe Livre participaram de uma reunião do Conselho da cidade a convite do prefeito de São Paulo. O assunto foi o preço da passagem de ônibus. O anfitrião recebeu os representantes do movimento elogiando os protestos de ontem. Penso que São Paulo deu uma demonstração ontem muito importante de quanto preza a democracia e de quanto valoriza a participação. Mas em seguida falou da dificuldade de baratear a passagem. PIS e COFINS já foram cortados e em São Paulo não há incidência de ISS na tarifa. A prefeitura gasta 1 bilhão e 200 milhões por ano para financiar o sistema. É muito, embora a Haddad reconheça que aqui o usuário desembolsa mais que em outros países. No exterior, 1/3 é pago pelo empresário, 1/3 pelo poder público e 1/3 pelo usuário. Aqui a fatia do empresário é de 10%, a fatia do poder público é de 20% e a fatia do usuário é de 70%. Os representantes do movimento ouviram, mas reafirmaram a posição. Discussão mais ampla sobre transporte, só com a suspensão do reajuste. Vamos deixar claro que as manifestações continuam até revogar o aumento, até porque não depende mais só do movimento Passe Livre. Em seguida, integrantes do Conselho da Cidade, um órgão de consulta da Prefeitura formado por representantes da sociedade, falaram. O apoio foi quase unânime. Sou a favor, nesse momento, prefeito, da revogação. Foram quase 4 horas de discussão. Ao final, o prefeito Fernando Haddad convidou os representantes do movimento para uma nova reunião ainda essa semana. Reafirmou as dificuldades de abrir espaço no orçamento para a revogação do aumento da tarifa de ônibus, mas abriu a possibilidade de solução. O prefeito diz que vai a Brasília amanhã discutir com senadores e ministros temas como a redução de impostos para o setor, entre outras medidas. Tem um povo na rua pedindo providências e ninguém agora pode descansar enquanto não encontrá-las. No fim do dia, o movimento Passe Livre divulgou uma nota reafirmando que não sairá das ruas enquanto a tarifa não baixar. A presidente Dilma falou hoje pela primeira vez publicamente sobre essas manifestações de protesto e discutiu o assunto numa reunião que não estava programada, fora de Brasília. A presidente Dilma Rousseff passou a tarde em São Paulo em uma viagem decidida de última hora. Ela se reuniu com o prefeito Fernando Haddad e com o ex-presidente Lula para falar sobre as manifestações e as dificuldades para baixar o preço das passagens. A presidente também conversou por telefone com o governador Geraldo Alckmin. Antes, ainda em Brasília, a presidente falou sobre os protestos. O Brasil hoje acordou mais forte. A grandeza das manifestações de ontem comprovam a energia da nossa democracia. Infelizmente, porém, é verdade, aconteceram atos minoritários e isolados de violência contra pessoas, contra o patrimônio público e privado, que devemos condenar e coibir com vigor. Dilma Rousseff disse que os manifestantes deram um recado. Essas vozes das ruas precisam ser ouvidas. Elas ultrapassam, e ficou visível isso, os mecanismos tradicionais das instituições, dos partidos políticos, das entidades de classe e da própria mídia. As vozes das ruas querem mais cidadania, mais saúde, mais educação, mais transporte, mais oportunidades. Esta mensagem direta das ruas é de repúdio à corrupção e ao uso indevido do dinheiro público. Outras capitais anunciaram hoje redução nas passagens. A gente vai ver ainda nessa edição. No Rio de Janeiro, o protesto de ontem no centro da cidade foi numa passeata pacífica e histórica. A igreja histórica, símbolo do Rio, foi ganhando as cores de uma multidão, vestida de branco e pintada de verde e amarelo. Era só o início de uma noite que entraria para a história. Jovens estudantes convidavam quem estava no alto dos prédios. E os manifestantes clamavam por pequenos sinais de apoio. E pareciam não acreditar na resposta. Eu acho isso lindo. A população está tranquila, está calma. Eu tenho que vir pra rua, eu tô com 70 anos,
mas eu estou sentindo que o Brasil não está mais deitado eternamente em berço esplêndido, nada disso. Essa juventude aqui está gritando, eu não tenho partido, eu sou Brasil. Na voz de milhares de pessoas, reivindicações por serviços públicos melhores. Contra o aumento das passagens de ônibus e do custo de vida. Contra a corrupção. Quanto dinheiro que a gente é roubado, é muito! Muitos criticavam o governador do Rio, Sérgio Cabral, e o prefeito Eduardo Paes. As poucas pessoas com bandeiras de partidos eram repreendidas pela maioria. Segundo a Polícia Militar, 100 mil pessoas tomaram conta da Rio Branco. Foi por esta avenida, por onde circulam milhares de trabalhadores todos os dias, que a multidão saiu em passeata. E entre as várias reivindicações, havia um pedido em comum. A cultura da paz. Não tem que ter medo, não tem que ter vida. Está faltando vida no Brasil. O povo está tomando a vida na rua. A polícia acompanhou tudo sem intervir e o povo retribuiu. O Brasil entrega essas coisas para vocês. Eu acho que essas manifestações são, em primeiro lugar, uma festa democrática. A democracia supõe isso. Supõe manifestação e supõe, sobretudo, manifestação ordeira, séria, sem vandalismo, sem destruição. Isso é uma coisa fundamental. Pois é, aí depois dessas 4 horas de manifestação pacífica no Rio de Janeiro, um grupo pequeno foi para frente da Assembleia Legislativa do Estado e vandalizou o centro histórico da cidade. Os registros dos ataques foram feitos de vários ângulos. Estas são imagens do momento em que os policiais que estavam na frente da Assembleia Legislativa do Rio ficaram cercados pelos manifestantes radicais. Os PMs procuraram refúgio dentro do prédio. Em meio a uma multidão que pedia paz, o grupo que partiu para o vandalismo e a violência tinha entre 300 e 500 pessoas. Alguns policiais foram perseguidos pelas ruas. Um deles acabou sendo agredido várias vezes. E só não foi linchado porque outros PMs o socorreram. Nos fundos do prédio da Assembleia, estes policiais usaram armas de fogo para tentar manter os manifestantes afastados. Tiros foram disparados para o alto de pistola e fuzil. A atitude é condenada por especialistas em contenção de distúrbios. 25 pessoas ficaram feridas, 14 eram policiais. Nesta agência bancária, a destruição foi total. Aqui, um grupo de PMs também ficou encurralado. Os manifestantes depredaram tudo a marretadas. 13 policiais se refugiaram nos fundos da agência. E só conseguiram sair quando outros manifestantes que não queriam violência impediram a ação dos agressores. Além dos bancos, lojas foram saqueadas. E quem estava no comércio da região também foi ameaçado. Os manifestantes atearam fogo em 2 carros. Fui lá no meio deles, todos pegando fogo, os pau vieram separados para provocar e desmoralizar o nosso movimento. Não nos representa. Durante 3 horas, as ruas do entorno da Assembleia Legislativa, no centro do Rio, viraram uma praça de guerra. Com a chegada da tropa de choque, os manifestantes fugiram.
Acho que não é assim que a gente vai conseguir o que a gente quer. A gente precisa lutar muito, mas é uma luta pacífica. Não é destruindo a cidade que a gente quer ver bem que a gente vai conseguir alguma coisa. No dia seguinte ao do protesto, o trabalho foi de apagar as marcas do vandalismo no centro do Rio. O estrago deixado pelo vandalismo de ontem à noite foi grande. As janelas do Paço Imperial, um prédio histórico, foram arrebentadas e as paredes pichadas. O reboque retirou 2 carros queimados durante o tumulto. Garis passaram a manhã limpando os monumentos. No prédio da Assembleia, tombado pelo patrimônio, gabinetes revirados, janelas e móveis quebrados. A PM disse que estava acompanhando toda a movimentação pelas imagens captadas do helicóptero da polícia e explicou em que momento decidiu usar a tropa de choque. Havia uma questão ali fundamental, né? Ter os nossos policiais dentro de um risco próximo de uma lógica do aceitável e aquela multidão que estava em volta da Alerj. Eles colocaram fogo numa porta lateral da Alerj. Aquilo ali representou o risco iminente. A partir daquela situação, houve a ação do batalhão de choque. Mas foi a parte pacífica da manifestação que fez com que a Avenida Rio Branco se tornasse palco de um acontecimento histórico. De volta hoje aqui, encontramos muitos cidadãos brasileiros que participaram ou que viram de longe. E todos eles amanheceram com um sentimento bem parecido. Achei coisa mais correta, acho que o orgulho de ser brasileiro, principalmente ser carioca, né? Repudio todo e qualquer vandalismo, né? Acho que não teve a ver, é uma minoria que não teve nada a ver com o movimento. A gente não tem que protestar quebrando, a gente tem que protestar falando, né? O prefeito Eduardo Paes convidou líderes dos manifestantes para um encontro hoje à noite. Acho que estabelecer esse canal de comunicação é fundamental e importante para que a gente possa ver aonde pode avançar. Eu fiquei muito bem impressionado com a manifestação, com aqueles que fizeram a manifestação ordeiramente, e a população pode ter certeza que a gente está ouvindo aquilo que foi dito lá. E o governador Sérgio Cabral disse que a tarifa de transporte público no estado é subsidiada e uma das mais baratas do país, e que está pronto para ouvir os manifestantes. Aqui sempre esteve aberto, nós somos... Viva a democracia, viva a possibilidade das manifestações, viva a possibilidade de ouvir as ruas, não é? E sempre de maneira pacífica e respeitosa. Hoje à tarde houve um protesto na cidade de São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio. Quem tem as informações é a repórter Tatiana Nascimento. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Bonner. Nós sobrevoamos neste momento a Prefeitura de São Gonçalo, que hoje recebeu reforço da Polícia Militar e da Guarda Municipal, como a gente vê agora ao vivo. Mais cedo, cerca de 5.000 manifestantes vieram para cá numa passeata pacífica. E eles já estavam se dispersando quando um grupo pequeno decidiu interditar o trânsito numa avenida paralela. Aí houve uma certa correria, alguns jovens bateram no vidro de um dos ônibus, outros tentaram queimar lixo. A PM se manteve mais afastada e os demais manifestantes, que na grande maioria queriam reivindicar sem violência, conseguiram evitar o confronto. Agora há pouco, 2 pessoas foram detidas. Bonner e Patrícia. Obrigada, Tatiana. Daqui a pouco a gente volta com novas informações sobre a situação em São Paulo. A repercussão internacional dos protestos. E as manifestações em outras capitais.